Olá, gente. Aqui é a Winnie, uma das monitoras de biologia de vocês, e hoje nós vamos bater um papo rapidinho sobre a composição química das células. Mas antes da gente falar diretamente desses componentes, vamos começar falando da célula em si, né? A célula, gente, é uma unidade estrutural e funcional que compõe seres vivos. Então, basicamente, todos os organismos vivos, eles possuem células, tá? E elas são compostas de elementos orgânicos e inorgânicos, que é o que a gente vai falar, que interagem entre si através de reações bioquímicas regulando sua existência, que é o que a gente chama de metabolismo, ok? O primeiro componente que a gente vai falar é a água. A água, basicamente, ela é a molécula em maior abundância dentro das células. O que mais existe dentro das células são as moléculas de água. E elas, né, essa molécula ela é capaz de fazer algumas funções, como, por exemplo, ser o solvente universal, né? Já que a célula ela tem essa molécula de água em abundância, ela tem um papel importante na solubilização e dissociação de substâncias. E uma vez, né, que todas essas reações celulares ocorrem nesse meio aquoso, a água ela se torna importante para a vida. Ela também realiza o papel de transporte de substâncias, né? Uma vez que esses componentes eles são solubilizados pela água, eles podem ser transportados pela membrana celular. E também realizam o que a gente chama de controle térmico. Por quê? Por conta da molécula de água ter um alto calor específico, ou seja, ela precisa de uma grande quantidade de energia para variar a temperatura do composto, ela acaba promovendo o controle térmico da célula em variações da temperatura do meio, como é o caso do deserto, né? O que ocorre no deserto? Devido a uma grande escassez de água, né? Durante o dia, a temperatura no deserto ela é muito elevada. E conforme o sol se põe, essa energia solar obtida durante o dia ela não consegue se manter no ambiente por conta dessa escassez de água. E assim, grande parte dessa energia térmica vai se dissipar. E aí ocorre o que a gente chama, né? Que os dias nos desertos são quentes e as noites são frias, ok? Bom, gente, os sais minerais, eles têm funções específicas no organismo e eles são obtidos na alimentação, ok? Algumas dessas funções básicas, interações moleculares, né, os íons metálicos, os sais minerais, eles participam de um processo de complementariedade em algumas estruturas e eles vão realizar uma melhoria na capacidade dessas estruturas de exercer funções. Por exemplo, os vegetais, eles utilizam a clorofila para captar a energia solar, né, para que elas consigam produzir seu próprio alimento, que é o que a gente chama de fotossíntese. E essa clorofila, ela precisa do magnésio, que é um sal mineral, para conseguir desempenhar essa função, né? Realizar a fotossíntese. Também fazem equilíbrio osmótico, né? A quantidade de solvente soluto dentro e fora da célula é controlada por mecanismos passivos e ativos, que envolvem sais minerais como soluto e a água como o próprio solvente, como a gente diz, solvente universal. E eles também podem atuar como cofatores, né? São necessários em algumas enzimas para que elas realizem as suas funções. Como é o caso do magnésio, ele é cofator para a exoquinase, que é a enzima que dá início à retirada de energia de uma glicose da célula, que é a própria respiração celular. Os carboidratos, eles são grandes estruturas de açúcares, né? Grandes cadeias de açúcares, que a gente também chama de glicídios. E eles têm, né? Eles podem realizar função de fonte energética, tá? Os carboidratos, eles desempenham essa função de reserva de energia, como o glicogênio ou o amido, e também pode ser fonte de energia na célula quando eles são hidrolisados em seus fragmentos de açúcares, né? Quando são decompostos em fragmentos de açúcar, que é a glicose. Também são estruturais, né? Como é o caso da parede celular nas células vegetais, que são constituídas de um glicídio, chamado de celulose, que confere maior rigidez à estrutura celular. E também, em algumas estruturas celulares, estão presentes glicídios, como é o caso da molécula de ATP, né? A molécula de ATP, ela é a principal estrutura de armazenamento de energia das células. E ela possui, né, a ribose, que é um glicídio, é um açúcar da molécula de ATP. Bom, os lipídios, eles são fontes valiosas de alimentos, uma vez que eles podem ser quebrados para produzir o dobro da energia utilizável, e eles são estocados no citoplasma de muitas células na forma de gotas de moléculas de triglicérides, tá? Então, basicamente, os lipídios, eles são reserva de energia e componentes estruturais. Existem três tipos de lipídios básicos: os simples, os compostos e os derivados. Os lipídios simples, quando eles sofrem uma hidrólise total, né, a quebra de uma molécula pela água, eles vão originar somente ácidos graxos e álcoois, né? Como é o caso, por exemplo, das gorduras, dos óleos, das ceras, enfim.
Os lipídios compostos, eles apresentam, além desses ácidos graxos e álcoois, outras substâncias adicionais, como é o caso dos fosfolipídios, né? Que eles apresentam, além desse ácido graxo e álcool, eles apresentam o ácido fosfórico e um composto nitrogenado. E os lipídios derivados, eles são substâncias obtidas por hidrólise dos outros lipídios. Por exemplo, os ácidos graxos são derivados, as vitaminas lipossolúveis e o hidrocarboneto, ele também é um lipídio derivado. E aí nós temos alguns exemplos. Os glicerídeos, as ceras, os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles são essenciais, né? Porque a membrana plasmática e as membranas das organelas celulares, elas são formadas por uma bicamada de fosfolipídios com várias proteínas inseridas. Então, eles realmente são essenciais nas membranas celulares. E os esteroides, né? Como é o caso do colesterol, que é o mais conhecido. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos que se ligam, né, por ligações peptídicas e também tem algumas funções básicas. Função estrutural, podem estar presentes na membrana plasmática, como intermédio de transporte de substâncias, né, o que eu acabei de falar. Na bicamada fosfolipídica da membrana existem proteínas que realizam, sim, o transporte de substâncias entre as membranas. Tem função hormonal, tá, como é o caso da insulina, que é um hormônio de constituição proteica. Função enzimática, já que as enzimas são proteínas e atuam também no sistema imunológico, né? Na defesa do corpo humano, possui glóbulos brancos e eles produzem anticorpos proteicos. Bom, as enzimas, elas são moléculas orgânicas de natureza proteica e são catalisadoras de reações, ou seja, elas têm como objetivo acelerar a velocidade dos processos sem alterar sua composição e resultados. Então, sem as enzimas, as reações elas seriam extremamente lentas. Um exemplo são as enzimas digestivas, né? Graças a elas, as moléculas dos alimentos elas são quebradas em substâncias mais simples no processo de digestão. Cada enzima ela é específica para um tipo de reação, ou seja, elas atuam somente num determinado composto e efetuam sempre o mesmo tipo de reação. E esse composto sobre o qual a enzima age, a gente chama de substrato. Então, a enzima ela se liga a uma molécula de substrato numa região específica, que a gente chama de sítio ativo ou sítio de ligação, e para que isso aconteça, os dois eles precisam sofrer uma mudança, né, de conformação para o encaixe. E aí, quando ocorre esse encaixe perfeito, a gente chama de teoria da chave fechadura, que gera o complexo enzima-substrato. Elas são compostos orgânicos presentes nos alimentos e são essenciais para o crescimento e reparação dos tecidos, são vitais para o funcionamento dos órgãos e para a produção de reações metabólicas específicas no meio celular. Só lembrando que as vitaminas, elas não são degradadas, tá? Elas não precisam ser quebradas para serem absorvidas, são absorvidas diretamente. E as vitaminas, elas atuam também como cofatores enzimáticos, né? Auxiliam algumas enzimas na realização de seus processos, mas por se tratarem de moléculas orgânicas, a gente chama elas de coenzimas. Por exemplo, o processo de coagulação sanguínea, ele depende da vitamina K como coenzima para acontecer. E por fim, os ácidos nucleicos. Todos os organismos vivos eles contêm ácidos nucleicos na forma de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e ácido ribonucleico, que é o RNA. O DNA ele armazena as informações genéticas dos seres vivos e o RNA ele produz proteínas. E essas duas macromoléculas elas são subdivididas em unidades menores que a gente chama de nucleotídeos. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero muito que tenham entendido. Sigam a gente no Instagram, que a gente sempre posta lá alguns temas durante a semana. Comentem temas que vocês gostariam de receber. E é isso. Até a próxima!